Voltamos com o segundo bloco do Luiz Câmara Arte. Estou aqui com Paulo Cidade, escritor, com mais de 17 livros publicados, membro da Academia de Letras de Ilhéus. E ano passado ele lançou, não é isso? Isso. Esse livro aqui, que ele vai falar sobre ele pra gente, O Povoado das 11.000 Virgens. Eu achei o título tão curioso. É verdade. Paulo também trouxe um livro aqui muito bacana, que é um livro técnico, né? Manual do Conselheiro de Política Cultural. Você tem especialização em gestão cultural, Exato. né? Pela UESC. Pela UESC. Tenho vários amigos que têm essa especialização, um curso muito bacana. A gente precisava, massa. A gente ajudou a fundar esse curso, né? Que a gente já vinha brigando com ele. E agora nós estamos lutando para surgir o mestrado. Eu também tenho interesse, né? Vamos fazer juntos. Seremos colegas. Com certeza. O UESC Minha Casa. Nossa, eu sou apaixonada pela UESC. A UESC é fantástica, né? E agora temos um reitor que eu acredito que vai dar continuidade. Nossa, eu também. Eu torço muito por Alessandro. Joaquim também, grande amigo. Joaquim foi meu professor quando eu fiz graduação em economia. Há séculos. Joaquim foi meu professor. É um grande amigo, uma pessoa que eu adoro. E eu acho que a UESC, ela sempre teve bons gestores. Nós tivemos sorte. Torço né? muito por Alessandro. Muito. Alessandro é meu contemporâneo de economia, da graduação de economia. Maravilha. Eu torci muito pela eleição dele. Exato. E ele é uma pessoa de muita competência. É verdade. O Povoado das 11.000 Virgens. Antes de a gente falar desse livro, quando é que você começou a escrever? Já pequeno? Rabiscava? Já pequeno. Eu gostava de fazer poemas assim, rabiscava em papel de pão. Você é de Ilhéus mesmo? Sou de Ilhéus. Nasceu e se criou. Nunca saiu? Saí sim, só viajando, né? Agora pra morar fora, não. Aí esse é filho legítimo. Saí assim pra fazer cursos, etc e tal, mas pra sair de Ilhéus, vou ficar um tempo fora assim. Aliás, eu acredito que eu saí de Ilhéus em 1971. Porque eu tinha 3 anos de idade, foi quando meu pai foi para Uruçuca, pertinho ali, né? A gente morou 2 anos lá só. Porque ele foi Você nem lembra, assumir, né? acho que eu não me lembro, não. Diz os psicólogos que a gente não consegue lembrar muita coisa 5 anos para trás, não, né? Mas só que de repente eu me lembro de algumas coisas assim que não é possível, né? Não, a gente não tem uma lembrança clara, mas assim, as sensações, elas ficam gravadas. Exato. Então, por exemplo, se você sofreu um trauma muito grande aos 2 anos de idade, você não vai recordar, mas você vai ter alguma coisa de errado ali, que você não vai lembrar o que é, mas a dor tá lá dentro. Então, só lá na frente que você vai tentando entender. E quando é uma idade muito pequena, aí tem que a família ajudar nesse processo, né? A gente tem que conhecer nossa história. É engraçado, Raquel, você falando isso, né? Outro dia eu estava lendo uma matéria, aliás, foi uma entrevista, não me lembro de quem, falando sobre os escritores nesse sentido, dizendo que todo escritor tem uma frustração, ou tem um trauma, por isso que ele escreve essas coisas, etc. Eu não concordei muito com a ideia, não. Você não concordou, não? Mas de repente ele começou a falar de coisas assim, não é que é verdade, que às vezes tem algumas coisas que... Porque as verdadeiras histórias, como dizia Jorge Amado, só nascem de experiências que o autor vive. Né? Verdadeira história mesmo. Os sentimentos que você coloca no livro são sentimentos que você sentiu. E você vai distribuindo assim num personagem, no outro. No Povoado das 11.000 Virgens mesmo, eu acho que tem muita coisa minha ali, né? De uma personagem assim, de um personagem assado e tal. Acho que é por isso que eu gosto de escrever. E desde pequeno que você gosta de escrever? Desde pequeno que eu gosto de escrever. Olha bem, teve uma coisa que... Pra você ter uma ideia, já na minha adolescência, eu criei um clube de correspondência. Né? Assim, eu lia muito gibi. Meu pai comprava gibi pra mim, assim, de caceta, toda semana 2, 3 gibi. Aí eu colecionava a turma da Marvel toda, a turma de Zé Carioca, enfim, eu lia um bocado de coisa em relação a gibi. E aí um dia eu me juntei com mais 3 amigos e falei assim, vamos criar um clube de correspondência pra gente se comunicar no Brasil, quem de fato lê gibi. Assim, mas como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente vai saber quem lê gibi? E nos gibis tinham os espaços do leitor. Né? Então, em Heróis da TV, que era uma revista da Marvel, tinha lá esse espaço. Aí eu tive uma ideia, eu falei, tinha uma sacada assim, vamos criar o Oscar dos quadrinhos? Como assim, gente? A gente vai escolher o melhor roteirista, o melhor herói, a melhor história, a melhor arte daquele ano. E a gente vai publicar, vai mandar para o espaço do leitor. E aí as pessoas vão gostar dessa ideia, vão querer
participar, dessa ser escolha. sócio. Não é que deu certo? Deu velho? certo, foi? Mandei, foram 12 categorias, digamos assim. Melhor roteirista, melhor aí ganhou o Stan Lee, melhor super-herói foi Homem-Aranha, né? Melhor história foi de Surfista Prateado, por causa da amada dele, que ele perdeu, etc. Enfim, menina, a gente recebeu mais de 300 cartas. Elogiando o que a gente tinha feito, foi. De vocês, né? E o nome do clube? Friendship Marvel Brasileira. Maravilhosa amizade brasileira. Rapaz, enchia de carta, assim, de uma coisa, até hoje. Aí, até hoje não. A nossa primeira correspondente foi uma moça de Manaus, chamada Ellen Telles, né? Eu falei, aí, uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, eu falei, eu vou buscar essa menina, ver se ela ainda disse lembrava por aí, o nome lembrava. Eu peguei o nome dela, sabia o nome dela todo. Pesquisou nas redes sociais. Foi bastante, né? Exatamente, não é que eu encontrei ela no Facebook. Encontrou. E outro dia ela publicou uma foto lá em frente ao Teatro de Manaus com o meu livro. Ai, que bacana! Eu sinto saudade de cartas, de escrever cartas. Eu tinha umas amigas essa por correspondência, de botar endereçozinho em revista também, que a gente não tinha medo de fazer isso antigamente. E cartas de amor, você recebia cartas de amor? Cartas de amor. Eu acho que eu nunca namorei com gente longe, não. Os namorados eram da mesma cidade. Mas a gente pedia umas cartinhas, uns cartões, né? Tinha. Mas eu tinha amigas por correspondência, amigas sinceras. Aí quando surgiram as redes sociais, a gente continuou a amizade. Maravilha. Então, desde a infância. E era dessa época que a gente mandava nome, endereço para a revista, caixa postal. Exatamente. E era difícil ter uma caixa postal. Era caro ter a caixa postal. E eu gostava. Eu gosto muito da comunicação escrita. Sim, eu também. Eu acho que escrevendo, a gente às vezes consegue expressar coisas que a gente não consegue expressar falando. Concordo plenamente. Eu sou mesmo mais de escrever do que de falar. Tem gente, por exemplo, que tem dificuldade em dizer eu te amo, mas consegue escrever. Chega ali no cartãozinho de aniversário, escreve no final, te amo. Talvez nem essa frase, não consegue verbalizar. Ou outras. Eu digo assim, talvez descrever de uma forma tão bonita um momento que de repente ele está dizendo você que te ama aqui. E as cartas, elas eternizam os sentimentos. Minhas cartas todas estão no baúzinho. Você já tá falando. Eu escrevo, não. Eu não faço poesia, mas já fiz algumas, mas não sou poeta. Eu não faço poesia, não. Eu sou apreciadora. Eu sou uma apreciadora. Agora eu acho que a minha prosa eu consigo transformar em poesia. Quando eu escrevo, eu acho que eu escrevo poesia, né? Eu sei. A pessoa lê um texto. Tipo Clarice, porque Clarice ela era uma. Ela não escrevia poemas, mas o texto dela é um texto poético. Todo mundo fala dela como uma poeta, embora ela nunca tenha escrito um poema na estrutura do poema. Verdade. Mas tem um escritor aqui de Itabuna que eu gosto muito. Eu gosto muito dos escritores aqui da região. Também, eu tenho uma estante de livros só de escritores regionais. Eu também. E grandes amigos. E esse ano eu botei até no Facebook, dizendo que esse ano eu vou dar prioridade aos leitores regionais. Eu leio Ciro de Matos, eu leio Telmo Padilha, eu leio Cláudio Zumaeta. Sim, e aí eu tenho um livro de Telmo Padilha que ele diz assim, que é melhor você ser uma boa leitora, um bom leitor de qualidade, do que você ser um escritor medíocre. Isso mesmo, acho que eu já vi isso. E aí eu gosto muito porque assim, eu gosto muito de escrever histórias, prosa, mas poemas, eu achava que eu tinha que escrever poemas. Sim. E ficava ali tentando escrever poema. E quando eu li isso, eu falei, poxa, eu sou uma apreciadora da poesia. Eu escrevo outras coisas. Certo. Aí o pessoal daqui, bora pro Clube do Poeta. Eu falei, não. Eu sou uma apreciadora só. Eu conheço alguns membros do Clube do Poeta. Tom, né? Tom. Você deve conhecer os meus confrades da Academia de Letras de Itabuna, quase todos, né? Minha queridíssima Sônia Maron, Ciro de Matos, aqui também Silmara é confrade Oliveira, lá da Lourdes Bertol, Rui Povas, nossa! Rui Povas os livros de Rui também, os livros de Rui são maravilhosos. Bem pra caramba. De Lourdes. E como fala, né? A oratória de Rui é hipnotiza. Mas então a escrita ali cativou muito cedo, desde a época das cartas. Depois eu quero que você me fale um pouquinho de filme, tá? Já que você já falou dos gibis, já tô percebendo que tipo de filme que você gosta. Mas fala um pouquinho sobre o povoado das 11 mil virgens. Do que se todas trata, as vezes que eu ia Paulo? para Salvador, né, assim, uma vez por mês, eu estava indo para Salvador, acompanhar minha esposa nas atividades lá. E eu sempre passava ali
pela BR, logo depois daquele cruzamento de Pedra do Cavalo ali, mas lá na frente tem o povoado das 11.000 Virgens. Ele existe. Ele é distrito de Conceição da Feira, né? Então passava por ali, é uma entradinha de asfalto, você vê o povoado lá embaixo, que só tem lá... Tem placa dizendo povoado? Tem uma placa bem pequenininha assim, que tá apagada no canto acima, assim, você passa na rodovia, do lado direito você vê a placa, né? E aí eu disse, rapaz, então eu vou escrever uma história em cima desse lugar, porque eu acho esse nome fantástico. Mas alguém botou, né? O povoado das 11.000 Virgens, né? Aí eu, beleza. Só que eu escrevi a história e não tem nada a ver com o povoado. Né? Não tem nada a ver com o povoado. É uma ficção. Mas algumas coisas acabaram coincidindo, né? Alguns personagens, etc e tal. Tem que ter alguma virgem aqui, tem? Pra falar a verdade, tem uma aí. Né? E aí o que acontece? E esse povoado, esse é um povoado tão pequenininho que só tem 177 moradores. Caramba! Né? E inclusive o secretário de Agricultura e Meio Ambiente lá de Conceição da Feira, né? Quando soube do lançamento do livro, ele veio para o lançamento do livro em Ilhéus, né? E foi muito bacana a presença dele, ele falou um pouco do povoado e tal. Rafa, você consegue mostrar a capa aqui? Pode e aí o que acontece? Eu acabei falando, eu vou escrever. Existe, na verdade, uma lenda sobre as 11.000 Virgens, né? Que essa capa é uma capa que foi feita por João Oliveira. João Oliveira é um dos maiores artistas gráficos desse país. Ele é João Parabéns. Oliveira. Ele é muito bom, muito bom. Inclusive, ele fez aquela série há muitos anos atrás, nos Correios, foi aquela... aquele selo dos Bumba Meu Bois, etc, tudo, né? Uma série que saiu do Bumba Meu Bois. Foi ele que fez, né? Poxa. Ele é vencedor de vários prêmios nacionais. E hoje ele mora em Brasília. Fez minha capa. Você tá podendo, Paulo. Eu liguei pra ele, a gente se conheceu. A gente se conheceu quando eu montei um espetáculo de teatro, Lampião. E ele fez a capa do cartaz de Lampião, porque... que é uma figura... Ele criou muitos desenhos, muitas ilustrações na área do cordel, né? Então ele ficou famoso com esse traço. Eu falei, tem a ver esse traço com o que eu vou escrever. Eu liguei para ele, ele topou, bacana. E aí ele tem mais 3 ilustrações de dentro. Então, o povoado das 11.000 Virgens. Que história que as pessoas o povoado ele retrata a história das pessoas que vivem nesse lugar. Né? As tramas, as traições, tudo num povoado pequenininho onde as coisas acontecem. E o que é mais interessante é que as coisas sobrenaturais que acontecem nesse povoado, digamos assim, como por exemplo a migração anual dos peixes voadores, né? Que todos os anos as pessoas vão para a praça esperar os peixes passarem por cima do povoado, né? E isso é super natural na comunidade. Por quê? Porque essa é uma técnica, é uma característica, melhor dizendo, do realismo mágico, né? Um realismo fantástico ou maravilhoso, como algumas pessoas. Pois é, que a gente conhece muito bem um escritor badaladíssimo, colombiano, que é Gabriel Garcia Marques. Eu tava aqui para dizer, você relatando, tá me lembrando Gabriel Garcia Marques, me lembra 100 anos de solidão, a história daquela família toda e tal. E quando você falou, o título já me lembrou Gabriel Garcia Marques, te juro. Você leu meus pensamentos, a gente nem conversou previamente, né? Não. Você leu meus pensamentos. Eu tava porque assim, características de povoado, de pessoas de comunidades mais carentes, etc., são características do realismo mágico, né? Então, assim, e aí eu sou um cara fãzaço de Gabriel Garcia Marques, mas eu não queria escrever nada que fosse assim, isso aqui Gabriel já falou, e eu não quero, e mesmo que você tentasse, ninguém consegue copiar outro escritor, não tem como. Não tem como. Cada um Qual tem a seu sua livro preferido singularidade. de Gabriel Garcia Marques? Eu acho que rapaz, no ano passado eu li uns 10 livros dele, mas um que eu gostei mesmo assim foi Ninguém Escreve ao Coronel. Que é muito bom. Agora tem um outro que eu me apaixonei, chamado Do Amor e Outros Demônios, que conta a história de uma menina que é encontrada numa tumba de... Lindo, né? Perfeito. E vê um cabelo de 20 metros, etc. Muito legal, muito legal. O Amor nos Tempos do Cólera também isso é uma obra fantástica. É uma obra fantástica. E o último livro que eu li dele
Acho que foi um dos últimos livros que ele escreveu. Foi Memórias de Minhas Putas Tristes. Rapaz, chorei quando li esse livro. Caramba! Porque assim, você sabe que esse livro foi... O início ia me chocando, né? Sim, Um senhor querendo contratar uma prostituta jovem, uma coisa assim. E uma mexe criança, com nossos valores. 14 anos, Eu fiquei meio... Mas depois você vai percebendo o lirismo daquela obra. Exatamente. E você sabe que ele foi perseguido por causa desse livro, né? A princípio, a obra me chocou, me angustiava. Assim, eu também. Que Eu falei, eu vou ler, isso aqui. eu vou quebrar esse preconceito. Mas quando você vai até o final, você vê um lirismo, uma poesia, bacana, Memórias de Minhas E muitos Putas livros dele Tristes. foram queimados desses livros, por causa dessa história aí, né? De muitos escritores. De muitos. Agora é muito bacana. E eu li muitos livros de Gabriel. Um outro livro que eu gostei, Os 12 Contos Peregrinos também, que é muito legal. Muito bacana. Eu li vários livros dele, assim, eu falei, eu vou ler Gabriel Garcia Marques. Ele é um grande escritor. Eu considero ele eu tô querendo ler, que eu não li ainda. Minha irmã, ela colocou o nome do filho dela de Gabriel, em homenagem a Gabriel Garcia, maravilha. Que era um livro que estava sempre, as obras dele estavam sempre presentes. Exato. Ele dava muitas oficinas literárias para novos escritores, isso era bacana. Ô Paulo, que visita maravilhosa, assim. Você vai ficar me devendo uma segunda visita. Certo, vamos? Bora pra você falar dos filmes que você gosta, que eu já vi que você gosta de cinema. Você gosta de histórias? Quem gosta de histórias gosta de cinema. Eu gosto muito de filmes, às vezes, biográfico. Super-heróis eu também gosto. Mas assim, eu tenho mais a afeição mesmo por filmes históricos, né? Filmes, né? Que eu gosto muito, filmes de guerra, eu acho assim bacana. Não é só super-heróis, não. Não, eu tô doido pra assistir. Eu tô doido pra assistir 1917, que eu não vi ainda. Entendeu? 1917? Que ganhou o Oscar agora, foi, né? Foi. E também Parasitas, eu gosto de filmes estrangeiros, né? Filmes argentinos, eu acho muito bom bacana. Parasitas, incômodo, mas uma obra muito não boa. vi ainda, eu quero ver Parasitas. Eu estou escrevendo sobre ele. Assisti, mesmo? Mas eu sinto que eu preciso digeri-lo antes de escrever. Obrigada, Paulo, pela visita. Beleza. Bora marcar um retorno para você falar sobre os filmes que marcaram a sua vida. E os livros também, né? Falar desses livros, né? Mas traga alguma coisa do nosso querido Gabriel. Sim, claro, posso falar muito. Pra gente fazer aqui Gabriel, uma resenha. Pronto, seria massa. Gratidão pela visita. Olha, eu vou deixar aqui a indicação. Já vi que eu já gostei da história. Quero muito ler O Povoado. Esse é seu. Esse é meu. Deixa eu ver se está autografado. Não está, mas ele vai, porque eu tenho uma estante de livros autografados. Querida, obrigada pela visita, tá bom? E você que está em casa, lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música, cuide do planeta, da sua mente, do seu corpo, do seu coração. Acompanhe Luiz Câmara Arte. Beijos.